Então, bom dia aos ouvintes da Rádio Valor Local do Jornal também, quando for para os leitores do Jornal do Valor Local. Agradecer o convite para estar aqui e dizer que, de facto, a vinda para Alenquer como cabeça de lista e depois eleito vereador da CDU na Câmara não era uma tarefa fácil, já se sabia à partida. Tendo em conta que o Partido Socialista tem maioria absoluta, ou seja, aqui que chamamos as ditas de ditaduras da maioria, que é uma palavra que não se gosta ou se gosta só aplicar a alguns, e neste caso, o que é que eu posso... um balanço breve do mandato, já temos 13 anos e meio por aí, não tanto, em conta com a instalação e todo o resto, é que de facto aquilo que era uma das batalhas principais, que é a água, essa não está resolvida, a questão da água, o fator da água, dos saneamentos, que era a perspectiva de poder... também assim sempre, até porque é bom referir, e não estamos a querer bucos pés, a CDU foi a única força política que na Câmara de Alenquer votou contra a privatização ou como... Na altura com o vereador José Manuel Catarino? Não, é anterior. Dizer que, apesar de tudo, foi a única força que foi... Nem ao longo dos anos é evidente que o que é que se tem feito, o que é que se disse ou o que não se disse, é evidente isto. A vida tem altos e baixos, a organização e tudo também passa um bocado por aí. Portanto, desse ponto de vista, esta é uma daquelas que continua por resolver, porque o Partido Socialista não tem vontade política para o fazer. Essa é uma questão fundamental, até porque existem... Neste momento, em cima da mesa, há algumas questões, como já é de conhecimento público, mas podemos, lá iríamos mais à frente. Depois, para além desta questão que não está resolvida, que continua a estar, que tem, como sabemos, as rupturas constantes, tudo aquilo que depende da empresa Águas de Alenquer e de todo este funcionamento do abastecimento de água em baixa, a qualidade, os preços, que é demasiado também importante. Portanto, essa é uma das coisas. Depois, temos muita coisa por fazer, ou seja, aquilo que era a perspectiva em relação a algumas questões de relevância maior, em termos de investimento do Conselho, que sabia que nestes 3 anos e meio que se pode dizer, não há obra visível da Câmara Municipal. É evidente que se no mandato anterior aquilo que era dito é que não havia disponibilidade financeira da Câmara para realizar e lançar grandes obras, há um facto que se tem presente neste momento, é que neste mandato essa questão não se coloca, até porque a Câmara acaba por fechar o ano 2020 com quase dinheiro no banco na hora dos 7 milhões de euros e as obras adiadas têm vindo a ser adiadas de ano para ano, portanto desse ponto de vista também não. Em relação à mobilidade, se formos ver a mobilidade, veremos a força que tem em relação às questões da Nacional 3, que continua por resolver, a questão da Nacional 9, que as obras dentro do Conselho foram péssimas e até algumas situações, no caso da Murciana. Depois vamos para uma série de situações que estão pendentes na área do planeamento urbanístico e todo o resto que o Conselho de Alenquer, como sabemos, como sabemos, em termos gerais, que motivado pela vinda do aeroporto para a OTA, já lá vão muitos anos, o Conselho foi condicionado e foi inundado de mega operações urbanísticas que hoje estão completamente abandonadas e, desse ponto de vista, também muito ou pouco, ou muito ou nada foi feito. Portanto, depois, do meu ponto de vista, daquilo que é a minha forma de estar nesta atividade, que é uma atividade, para mim, não remuneratória, eu costumamos dizer, às vezes a brincar, nós estamos aqui, pagamos para cá estar. E esse é um facto. A dizer que o trabalho de andar e de ajudar a melhorar as condições de vida das pessoas, levantando questões, o buraco ao pé da porta, o lixo, a vala, a valeta, ou seja, tudo o que são questões, aquelas que causam um maior problema, porque cada um de nós saberá, o buraco da nossa porta é sempre mais importante que o da porta do nosso vizinho. Isso aí é uma questão pendente. Mas pronto, é necessário também. Esse trabalho tem sido feito ao longo deste mandato, por experiência que também trazia já da minha passagem para a vereação da Câmara de Vila Franca, embora numa situação diferente, mas é esse trabalho que me tem levado ao longo dos anos, de 15 em 15 dias, a levantar problemas, a questionar a questão das lixeiras, a questão dos eucaliptos, a questão agora dos parques solares, ou seja, há uma série de questões que nós levantamos no dia-a-dia, sabendo que não está na nossa mão a decisão, ou andar, ou fazer obra. É evidente que temos o vereador e não tem, mas não tem poder para decidir o que é que fazer e onde investir,
mas desse ponto de vista penso que eu sinto-me satisfeito por esse trabalho. Ainda ontem, os últimos dias, temos andado aí a fazer algumas visitas e a distribuir alguma documentação da CDU, ainda já virada para as autárquicas, mas é um documento a nível nacional, e que nos leva também a fazer o mau cheiro que há nas ribeiras, os problemas que há com os esgotos ali na área da Messiana. Ou seja, esse tipo de trabalho é um trabalho de formiguinha que tem sido feito. Eu digo, às vezes a brincar, muitas vezes fazendo de fiscal da Câmara, mas não tenho nenhum problema com isso levantar, ou seja, que o objetivo principal é ajudar a que as pessoas se sintam melhor e que vivam melhor. Desse ponto de vista e esse balanço que façam, acho que foi conseguido e continuarei a trabalhar. Nem tudo foi bem feito, claro que sim, mas como eu repito, não está na minha mão. O facto de só ter um vereador e naturalmente o voto de um vereador contra os outros vereadores do Partido Socialista e também do PSD acaba por ser um trabalho inglório, digamos assim, para a CDU. Não digo que seja um trabalho inglório, não é fácil. Normalmente quando levantamos a questão toda a gente está de acordo. Mas depois, entre o estar de acordo e o levar à prática, é que vai uma distância enorme. E essa relação com o Partido Socialista, entre o Partido Socialista e a CDU, é uma boa relação, uma relação sã, tanto quanto possível? Do meu ponto de vista pessoal, eu nunca tive problemas com ninguém. Do ponto de vista pessoal, quer com o Partido Socialista, quer com o PSD, temos todos uma relação que não tem... Mas isso vai também da sua pessoa e das pessoas que... Penso que sim, também, do ponto de vista político, também penso que não. Evidente, haverá divergências de opinião, e, como eu digo, em algumas das questões, nomeadamente água, e outras que são questões políticas, de falta de vontade política de resolver, mas do ponto de vista, quer a nível, digamos, políticos, concretamente em termos de forças partidárias, não há esse problema, e do ponto de vista pessoal também. É evidente que nós, diremos assim, apresentei ao longo destas últimas questões importantes, duas recomendações que foram aprovadas por unanimidade. Uma delas tinha dificuldade para as executar, porque era dada não haver a Feira da Ascensão ano passado, foi aprovada uma recomendação no sentido de fazer um outro tipo de atividade que congregasse as várias atividades do Conselho, mais para o final do ano, que não foi possível, não é? Todos concordamos, e uma outra que era uma questão mais prática, que foi aprovada por unanimidade, mas até hoje tinha a ver com a colocação de alguma redução de velocidade em alguns sítios com excesso de velocidade. No Conselho de Alenquer. Sim, no Conselho de Alenquer, e que não teve aplicação prática, que é uma questão que nem é cara. Eu digo às vezes não são grandes obras, que têm grandes custos. Sabemos todos que não é fácil de um momento para o outro. A burocracia que às vezes leva a lançar concursos. Deste ponto de vista, acho que há falta de vontade em resolver. E neste ano eleitoral pior ainda, porque aí a questão acho que se coloca mais complicada, mas cá estamos e penso que desse ponto de vista eu acho que estou tranquilo e não tenho nenhum problema com ninguém. Também é a minha forma de ser, verdade. Nós conhecemos de outros carnavais, não é? Nós conhecemos do tempo, e calculo que ainda milite no sindicalismo, portanto ainda é um militante do sindicalismo, portanto conhecemos na Tuda, entretanto depois na Exai, entretanto também foi vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, há 8 anos atrás, se eu não estou enganado. Que diferenças é que encontrou entre os dois municípios, entre as duas câmaras e a forma de funcionamento entre a Câmara de Vila Franca e uma Câmara muito mais pequena como a de Alenquer? Dizer-lhe que a minha militância sindical só vai desaparecer quando eu morrer, provavelmente, ou quando puder. Está no sangue, não é? Ainda este ano tivemos pouco e continuo a ter intervenção, embora de maneira diferente, mais afastada, mas ajudando com o meu conhecimento a resolver, a ajudar a resolver algumas das questões que por aí vão passando, e sempre que assim queira ser solicitado. Do ponto de vista de diferenças em relação às autarquias, há uma diferença enorme. Ou seja, duas câmaras do mesmo partido, é evidente que uma está com maioria absoluta quase sempre, que é o caso da Alenquer e de Vila Franca, nem sempre, mas que tem uma postura, quer em termos de tratamento com os vereadores da oposição, criando condições para, quer do ponto de vista de ajudar e de concretização de obra, não há comparação. Nem parece que estamos no mesmo distrito, apesar de termos em regiões administrativas que foram criadas pelos próprios socialistas e pelo PSD, foram os que as criaram, que era a área metropolitana de Lisboa, por um lado, que faz a separação depois com o Conselho de Alenquer, e essa é uma questão que se reflete, e que se refletiu bastante, e reflete a nível dos transportes, na deslocação entre, no caso de quem vive em Alenquer e quem trabalha em Lisboa e vice-versa, quem tem que se deslocar neste. Essa é uma das questões que se nota bem. E depois na prática normal de funcionamento, que de facto lamento muito ter que dizer isto, mas não há comparação. Duas câmaras do Partido Socialista com gestão totalmente diferente. Poderá ser, é verdade que sim, por facto de Vila Franca não ter maioria absoluta e não ter tido ao longo dos anos. É verdade que governa neste momento com o Partido Socialista, com o PSD. Mas
Mas também já o tem feito, a Maria da Joãozinha também já o fez noutras ocasiões, mas com uma situação mais agressiva, nomeadamente quando a Câmara foi conquistada à CDU, no primeiro mandato. Mas desse ponto de vista, do conhecimento que eu acompanhei, eu nunca fui efetivo. No último mandato que tive em Vila Franca, fiz quase sempre substituição de um camarada que esteve com problemas de saúde, portanto, e desse ponto de vista, aquilo que eu percebia é que não tem comparação, ou seja, infelizmente, para Alenquer, os meios também são... Os meios também, é verdade que os meios serão outros, mas penso que aqui terá mais a ver com planificação e com a capacidade para fazer as obras, os investimentos. Se nós olharmos para os últimos 3 anos dos orçamentos da Câmara de Alenquer e para a concretização do investimento e da obra, verificamos que o saldo é muito, muito baixo. Portanto, é dos conselhos e eu que não sou, evidente, não é uma matéria da minha área, que não conheço, não domino, evidente, não domino todas as áreas, conheço algumas mais, tenho trabalhado ao longo dos anos para ir conhecendo, mas é evidente que qualquer um de nós não é obrigado a conhecer nem a saber tudo. É evidente estar a conhecer, ouvir, pedir conselhos, estar aconselhado, ser assessorado, e sim. E essa é uma das questões que a grande diferença em Alenquer e Vila Franca não se conseguiu ter um apoio. Ou seja, qualquer vereador que esteja, ainda por cima, que não está a tempo inteiro, que não tem funções atribuídas, só vai às reuniões, quando se nos apresenta um orçamento a 4 dias da votação, ou a votação das contas a 4 dias ou 5 da votação, não é possível, quem conhece um documento destes, trabalhar e ter uma posição coerente em função do que está. Porque não há condições. Não. E todos os anos, desde que o Listou tem levantado o problema, estão todos de acordo, mas depois continua tudo na mesma. Estamos a falar de uma questão de logística, falta de pessoas qualificadas, porque Vila Franca tem técnicos para todas as áreas, tem também um orçamento muito maior do que o de Alenquer. Acha que aqui é só mesmo uma questão de falta de planeamento ou também aqui a logística financeira associada, até ao próprio estatuto do vereador, como dizia há pouco, da oposição neste caso? Desse ponto de vista, eu não consigo perceber bem, ou seja, vendo que o quadro pessoal neste momento está a levar um incremento, houve uma alteração substancial da forma de funcionar a Câmara, nota-se que em algumas áreas não há pessoal técnico suficiente para responder às questões. É evidente que isso implica também depois o aumento de custos com o pessoal, mas há de facto aqui uma grande diferença. É evidente que Vila Franca tem, em termos de estrutura económica, um peso muito maior, é verdade, mas também, e tendo Alenquer um concelho mais rural, com a zona mais aqui de Abrigada até ao Carregado, mais industrializada, e outra zona mais rural, mas que tem problemas, é natural que tenha outro tipo de problemas que não tem Vila Franca, mas que se nota, ou seja, muitas das vezes aquilo que se nota e aquilo que eu me tenho percebido, para além das dificuldades financeiras, é a falta de vontade política e a falta de pressão. Ou seja, nós estamos com um Presidente de Câmara que é simultaneamente Presidente do Oeste-Cimo e que às vezes tem sido acusado, mal ou bem, eu não vou, não é por aí que eu vou. Agora, acho é que não é dado demasiada atenção ao Conselho, nomeadamente os órgãos, ou seja, o que eu digo, em termos do peso do Conselho para com a administração central, não é? Para que exigir que se faça a obra no Conselho, porque há algumas obras, nomeadamente da responsabilidade da infraestrutura de Portugal, ou seja, nomeadamente a questão da Nacional 13 e outras questões, a retirada do trânsito de pesados dentro do carregado, ou seja, há uma série de matérias em que a Câmara não tem poder para, e nós olhamos para a Vila Franca, que tem uma recuperação desde a Póvoa, desde o início do Conselho, que está a vir para aí cima, com a requalificação da antiga Nacional 10, da antiga Nacional 10, da antiga Nacional 1, que está, de facto, a ter, evidente que a Câmara está a investir, mas não é só a Câmara que está a investir, tem que investir em infraestrutura de Portugal, se isso não é possível. E desse ponto de vista é que eu digo, a Câmara não tem peso institucional e, não querendo ser injusto, não tem vontade política, pelo menos em algumas destas questões. E estas concretas, acompanhamos numa reunião com a IP sobre a Nacional 13 aqui há uns anos, e de facto... Deixa-me pegar-lhe uma rasteira. No bom sentido. Noto que está a dizer bem do Executivo Socialista da Câmara de Vila Franca de Xira. É evidente que o que eu estou a dizer é que há trabalho feito comparando com o não trabalho feito em Alenquer. Esse sim. Eu costumo dizer, mas fizeram um bom trabalho, isso. Eu critico a Câmara de Vila Franca por dizer mais uma obra. Tem um anúncio assim, mas mais uma obra porquê? Nós não fomos eleitos para fazer obra. E costumo dizer mais, é para isso que nós lhe pagamos.
esta questão meio a brincar, meio a sério, não, mas aí é reconhecer que o trabalho está a ser feito. Agora, dir-me, se nós lá tivéssemos, fazíamos daquela forma ou fazíamos pior ou melhor, é evidente que fazeríamos provavelmente diferente. Agora, há que reconhecer que o trabalho tem sido feito, não há dúvida, mas também é para isso que eu costumo dizer, é para isso que lá estão. Porque nenhum de nós vai para lá obrigado, vai para lá voluntariamente, vai para lá é para exercer um mandato público ao serviço das populações e fazer o melhor. Portanto, desse ponto de vista, aqui é elogiar ou não, mas é comparar, ou seja, comparar duas câmaras próximas que têm há muitos anos, do PS, além que a gestão sempre socialista, quase sempre com a maioria absoluta. Vila Franca não foi assim, mas nos últimos anos está, portanto, penso que estará já há 20 e muitos anos na mão do Partido Socialista, e que tem uma gestão e um peso junto à Administração Central. Aí é que eu noto o peso que a Câmara tem junto à Administração Central. É uma questão de influência. Eu penso essa que será uma das questões, para além de outras, eventualmente, que eu possa não conhecer. Admito isso. Falando dos 7 milhões que falou há pouco, que o município de Alenquer tem no banco, nós tivemos aqui o Presidente Pedro Folgado, que também disse que havia obras que não tinha conseguido levar a cabo, porque, entretanto, a Covid veio possibilitar uma série de situações. Há outros Presidentes de Câmara que se queixam do mesmo, nomeadamente do facto das empresas de construção civil estarem a menos de meio gás, os concursos ficam desertos, e agora tivemos na Rua dos Vinhos uma situação mais ou menos parecida, com o concurso para a Itar a ficar deserto 2 vezes, espero, portanto, que a terceira seja de vez. Acha que o Covid tem sido uma desculpa para muita coisa não se fazer aqui na região? Neste caso, falo uma coisa... É evidente que o Covid trouxe problemas. E não trouxe problemas só às câmaras, trouxe problemas a toda a gente, como sabemos. Logo, perca de emprego, perca de muita coisa. Agora, pode eventualmente ter criado problemas, mas não é desculpa para tudo. O Covid não serve neste momento para justificar tudo. E o que eu diria é assim, agora fala-se da questão do Covid, porque é que as empresas não correm? Então pergunto, porquê é que o quartel da GNR, a EBI, a Escola Básica da OTA e da Messiana tiveram os processos que tiveram? Ou seja, o que aconteceu, ou o que acontece na maior parte dos casos, não conheço o caso da Ruda, é que o lançamento dos concursos é feito com um valor tão baixo que ninguém lhes pega. E no caso da OTA, houve uma empresa que pegou e assim largou. Ou seja, e isto tem, para além de atrasar e de aumentar o custo cada vez que se atrasa, o custo a seguir é maior, tiveram mesmo que alterar os valores dos concursos. E aquilo que se dizia, que se critica muitas vezes, hoje não é muito, mas não é positivo, muito previsível aqui em Alenquer, que ganha o concurso a empresa que mais barato faz. E depois havia aquela norma de trabalhos a mais, os chamados trabalhos a mais, que era uma forma de acabar da obra sempre ficar mais cara. De facto, não se nota muito isto, mas dizer que um dos problemas, e dizer o Covid não justifica, um dos problemas é o lançamento dos concursos ser normalmente valores muito baixos. Mas também se puser os concursos com valores muito altos, estamos a inquinar a obra. Claro que sim, aqui é uma... mas então quem projetou a obra e quem viu o valor não o viu corretamente, porque a seguir vai ter que alterar. Ou então ninguém pega na obra. Eu não sou arquiteto, ou seja, mas alguém está a ser pago para fazer aquele trabalho e dizer esta obra vai... Deve haver mais rigor na altura. Mas para eventualmente o que tivemos é o quartel da GNR, porque o valor é muito maior. Demorou muitos anos. Demorou muitos anos e este foi um dos problemas. Não quer dizer que não existam problemas também nessa área. É verdade que existe. Mas então perguntamos. Até o caso do PEDU. O que é que se passa com aquilo? O caso da estrada do Casal Santo António ao Carregado, toda aquela zona ali que está para ser construída e que agora a Junta de Freguesia de Alenquer é que vai fazer por 150 mil euros, quando o orçamento para este ano é ligeiro na Câmara e que se prevê que aquilo é uma obra que custará cerca de 2,3 milhões de euros. Ou seja, esta obra não vai ser feita, não vai avançar. As obras do PEDU foram lançadas, 2 delas tiveram que ser paradas por causa do IPAR, não por causa do acompanhamento ecológico. Ou seja, a mim aquilo que eu questiono é como é que este trabalho todo é feito, porque são também, muitas vezes, isto nem é feito os técnicos da Câmara, são empresas exteriores que fazem estes trabalhos, não? E que se pagam e pagam-se bem, claro. Agora, o Covid, nestas questões, não pode servir de desculpa. Não pode servir de desculpa. Mas o facto de não haver técnicos nos municípios e terem que se recorrer a empresas de outsourcing acaba por um lado, encarecer o projeto e, por outro, levar a situações destas? Há algum trabalho que é feito dentro da Câmara, como é evidente, mas normalmente os grandes projetos são feitos por gabinetes de arquitetura exteriores. Portanto, que apresentam e são eles que fazem estimativas dos custos.
E desse ponto de vista, haverá provavelmente alguma limitação em termos daquilo que é por causa dos concursos, lançamento de concursos nacionais, internacionais, em função do valor de cada uma das obras. Haverá aqui algum condicionalismo e algum tempo demora, eu acho que neste caso demora demasiado tempo estas coisas todas a correrem e que havendo depois um problema, que é o caso de agora, pelo menos de 2 obras do PEDU da margem direita, se eu não estou em erro, que vão ter que parar e voltar, ou seja, isto quer dizer que cada vez estes processos do PEDU têm 3, 4 Mas considera, por exemplo, a questão do PEDU um dado importante ou um programa importante para o município de Alenquer? Estamos a falar apenas de uma zona. Sim, é evidente que eu estou a referi-lo enquanto questão que está. Foi lançada a concurso, uma parte já vai arrancar, parece que é a única que é do Areal, a zona do Areal. Essa foi prevista acompanhamento arqueológico e não houve problema, as outras há. Falta ainda a história do mercado municipal e envolvendo ao mercado municipal se vai ou não avançar assim. Mas o que eu digo, não estou a dizer se é justo, porque aquilo que se tem colocado, e eu podia ser nomeadamente em relação ao que é que levou a Câmara Municipal, as explicações são muitas e há divergências aqui nesta forma, a aplicar estas verbas do 2020, depois aqui lá, são tantos 2020 e 2030 que às vezes até nós nos baralhamos, a obra ser feita só em Alenquer. Há quem diga que não, porque o resto é assim, todo o Conselho e o Alto Conselho tem necessidade de obra, não é feito porque se admite, concorreu-se a um programa e a um programa que só permite este tipo de coisas. Este programa parece que... Exato, ou seja, e aqui há um erro. É evidente, este ano tendo cometido e não havendo neste momento nada a fazer, o que se tem que criticar e questionar porque é que isto está a correr tão mal. Isto nem tem a ver com a questão porque é que as obras são só feitas. E isso é aquela outra discussão. É outra discussão que não concordamos, e toda a oposição debateu-se isso, e também o PSD nesta área, não é, o vereador Frederico Rogério, tem sido sempre